Este é o Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. O tema de hoje é a presença da literatura periférica na escola. Aqui no estúdio estão conosco Bruno Cabral Rodrigues, professor adjunto de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Santos e colaborador do projeto Santos à Luz da Leitura. Formado em letras, Bruno tem especialização em metodologia de ensino e em tecnologia, formação de professores e também sociedade. E também o Pedro Barros, estudante de letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que nasceu aqui em Santos e estudou em unidades municipais de ensino da nossa cidade. Também conversamos com o escritor, poeta, cantor e compositor Costa Sena, um dos precursores da nova face da literatura de cordel no nosso país. Muito obrigada, meninos, pela presença de vocês, sempre enriquecendo aqui o nosso programa. Eu que agradeço fazer parte aí do Percursos Pedagógicos e poder estar falando um pouquinho de literatura. Vamos então começar ouvindo e vendo o Costa Sena? Claro. Bora lá? Bom, eu vejo que a contribuição da cultura popular para as escolas públicas, ela é necessária, né? Porque sem essa contribuição, com certeza seria um vazio muito grande dentro dessas escolas. Então, assim, a música, a poesia, o rap, e por que não falar também, por que não dizer o funk, né? O próprio funk também sendo bem trabalhado, tudo isso engrandece a cultura e, com certeza, as escolas públicas se sentem mais valorizadas né, em trabalhar com essas culturas populares que faz parte de todo o segmento cultural da nossa sociedade, né? A cultura popular é muito rica, então acredito eu que vocês concordam com o Costa Sena, de levar essa cultura para as escolas da rede pública. Por favor. Eu concordo com tudo que o Costa Sena disse e eu entendo que é importante também porque ajuda na construção da identidade desse jovem estudante, né? Porque ele se reconhece naquilo que ele está lendo, né? Então é importante para que ele se reconheça como um cidadão brasileiro, que ele consiga identificar os vários elementos culturais do nosso país, que é um país continental, né? Então a nossa cultura também é muito rica por isso, pelas influências todas que a gente recebeu e por todo esse sincretismo, toda essa mistura que formou, né, os nossos traços e identidades culturais. E eu acho muito importante porque o jovem, a criança, o jovem, eles se identificam com o que estão lendo. E aí eles se sentem pertencentes a essa cultura, eles se entendem como brasileiros e por aí é só autonomia e construção. Na sua época de estudante aqui da rede pública, acontecia isso com você? De você se identificar e falar, nossa, esse é o texto, esse é o tipo de leitura que eu quero ter? Muitas vezes acontecia assim. A valorização da literatura regional sempre foi muito presente na minha formação, principalmente na rede pública, e isso é uma coisa ótima. Sempre teve a valorização também de apresentação do hino da cidade, por exemplo, que ele foi composto por um cientista. Isso tudo forma uma percepção no estudante de que ele também pode produzir. Bem como o Bruno falou, a construção da identidade do estudante é fundamental. Muitas vezes porque ocorre o apagamento, principalmente hoje em dia que nós temos acesso a tanta coisa na internet, ocorre esse apagamento da cultura própria que ele tem, da cultura do entorno dele. Então, a escola entra como esse ambiente de formação também e de apresentação da própria cultura. O Pedro falou agora sobre a questão da internet e eu acho que é bem interessante a gente destacar uma diferença que muitas vezes as pessoas acabam confundindo, né? Sobre cultura popular e cultura de massa, né? Na internet, nas mídias, né? Nos veículos de grande alcance, a gente acaba vendo muita popularização, muita disseminação da cultura de massa, aquela que sofre, que é gerada, causada pela questão econômica, né? E que não tem nada a ver, que não está muito próximo do que é popular, não. São perspectivas bem diferentes. A internet... Como é essa popular, então? Explica. Essa popular é aquela em que a gente se reconhece como brasileiro, com elementos da nossa cultura, com apreciação estética, artística. É uma cultura feita com a intencionalidade de que a gente possa se reconhecer, se entender. E é diferente da cultura de massa porque a gente pode dizer que talvez atenda, né, interesses de setores econômicos. E obras periféricas e obras clássicas? Qual a diferença entre elas e há essa diferença? Para mim, a principal diferença entre o que é a obra periférica e a obra clássica é a valorização que é dada a ela, tanto como o Bruno falou, pela questão mercadológica e também pela questão do extrato social em que ela está inserida. A obra periférica, muitas vezes, ela é rechaçada
por não ser parte do grande ciclo público ou político de uma determinada sociedade. Muito provavelmente ela foi escrita há muito tempo atrás, em autarquias, e quando ela é lida, a obra clássica, ela é supervalorizada como algo superior à periférica, o que não é realidade, porque a periférica muitas vezes é muito mais disseminada, muito mais vivida por aqueles que a escrevem, de fato. Então, as duas podem se equiparar de alguma forma, mas eu percebo uma supervalorização da obra clássica em detrimento da obra periférica também. Seria um preconceito? Com certeza, um preconceito. Olha... E o que o Pedro acabou de falar sobre a questão do preconceito, acho que a gente viu muito claramente recentemente, né, há pouco tempo, quando a obra dos Racionais MCs foi selecionada para compor o vestibular da Unicamp, por exemplo, né, que é um espaço ali de saber erudito, uma universidade muito conceituada, né, que tem um viés social muito conhecido, muito relevante, mas a adoção dessa obra acabou causando um certo estranhamento, acho que mais do que estranhamento, eu diria preconceito mesmo. E vocês ficam inquietos com uma situação dessas? Me incomoda bastante. Como professor em sala de aula, como professor da rede pública, me incomoda que algumas pessoas possam ainda subverter, né, os valores da cultura e da literatura periférica, sim. E o que você sugere para não acontecer mais isso? Eu acho que a gente precisa se conhecer, né, como professor de rede pública, conhecer o aluno que chega para nós, porque esse aluno ele está também muitas vezes inserido em comunidades periféricas e a gente tem que colocar o aluno como centro, né? Aí a gente vai resgatar alguns valores do Paulo Freire, que fala sobre transformação social. Como equilibrar as obras clássicas e as periféricas? E aí eu já faço um outro tipo de questionamento também. Obra periférica é obra clássica e vice-versa? Bom, eu acho que esse equilíbrio ele é completamente possível, mas ele vem da convivência saudável entre a apresentação da obra clássica e da obra contemporânea, no caso, a obra periférica, com a qual o estudante ele tem acesso diariamente, com a qual o estudante mesmo produz. Muitas vezes, um grande problema na apresentação da clássica e da periférica é o prestígio superior de uma para outra. Muitas vezes o professor apresenta somente a clássica em detrimento da periférica e torna a periférica dispensável, quando na verdade ela não é. Em outras, o professor pensa somente em como o aluno vai reagir ao seu derredor. Isso é prejudicial também, porque o aluno precisa de repertório histórico para poder construir a própria literatura. Então, acho que essa conciliação vem do equilíbrio, vem do pensamento além da literatura somente, vem do pensamento de construção do aluno em si, da construção desse repertório do aluno. Então, a apresentação de ambas é o saudável, não só uma, não só a outra. Bruno, falta informação, conhecimento para que isso de fato aconteça? Eu acredito que se houver o conhecimento de como se constrói um currículo literário, o meio caminho já está andado, né? A gente tem uma teórica que fala muito sobre isso, a Érica de Faria, e ela coloca algumas premissas para que um currículo literário seja diversificado e contemple não só os clássicos, como também as obras mais populares. Então a gente precisa, desde o início, na concepção desse currículo, dessa escola, colocar as histórias em quadrinho, os contos, as fábulas, o cordel, o rap, também os sonetos clássicos, né? E as obras mais populares. Então, ao contemplar um currículo de obras de diversos gêneros, escritos por diversos autores, homens, mulheres, brancos, negros, nacionais, estrangeiros, LGBTQIA+, a gente consegue garantir uma diversidade. Podemos considerar que a literatura de cordel, de Ariano Suassuna, é um clássico da literatura brasileira? Claro, acho que ele é aclamado, né? Ariano Suassuna é aclamado por toda a população brasileira, é aclamado pela mídia, é sucesso de público. A gente pode afirmar isso, sim, com bastante segurança. E eu digo mais, a obra do Ariano Suassuna, se a gente for pensar na questão dos multiletramentos, ela começa como cordel, né? Ela sofre uma adaptação para o teatro, depois vira uma obra do cinema e a gente está aí já com a segunda edição do Alto da Compadecida, por exemplo, que é um clássico da nossa cultura popular. E sempre em alta, não? Impressionante. Sempre incrível. Agora vamos assistir ao depoimento do Costa Sena sobre a presença da literatura de cordel em sala de aula. Ó, que interessante. Vamos lá? Vamos. A importância que a literatura de cordel ela forma um veículo paralelo ao grande veículo da educação, né? Então, assim, há muito tempo a literatura de cordel ela já era utilizada nas escolas dos interiores, ela já era utilizada como um veículo de comunicação, de educação. Eu sou uma pessoa que aprendi a ler ouvindo literatura de cordel, contada do sertão em que eu vivi. Então, com certeza, essa contribuição é muito grande e ela
vai fortalecer mais ainda tudo que já acontece lá, se engajando com a literatura de cordel, o fortalecimento passa a ser bem maior. O cordel, ele abre portas para outras expressões artísticas? Com certeza, o ambiente escolar ele precisa ser muito enriquecido com todas as artes produzidas por nós mesmos, por brasileiros e que estão enraizadas no nosso pensamento formativo. Então, o cordel, quando ele é apresentado, ele apresenta muito mais do que somente uma expectativa performática, e sim de escrita literária mesmo. Então, a partir do cordel, você consegue empreender pensamentos sobre escrita que rima, escrita que conta uma história de fato. Toda essa contação de história é possível ser observada no cordel. E você, Bruno? O cordel ele é uma porta de entrada aí para um universo muito mais amplo, né? A gente pode, por exemplo, falar também da questão da xilogravura, né? Porque ele está muito associado à questão dessa técnica que também é muito valorizada no Nordeste do nosso país, né? Além da questão da rima, da abordagem dos temas sociais também, a gente tem uma habilidade no currículo santista que fala sobre reconhecer, identificar valores sociais e culturais em manifestações literárias. Acho que o cordel é uma excelente ferramenta para isso também. E como a gente pode inserir a cultura popular na educação? Acho que a gente pode começar desde o início, desde a educação infantil, né? Apresentando aos alunos as cantigas, as cirandas, os instrumentos, né, de percussão muito característicos da nossa música. Temos um projeto na rede que chama Brinque Musicando, e ele faz isso muito bem feito. Temos também o projeto Santos à Luz da Leitura, que por 2 edições, né, é um projeto de leitura e de apreciação artística e de investigação também. Por 2 edições ele já trouxe temas de cultura popular, e acho que tem que ser desde o início, tem que ser desde os primeiros anos mesmo de escolarização. Porque a gente já cresce com isso, já se torna algo bem natural, não? Isso, cria um hábito, instaura-se uma cultura, né? Então, quando ele chegar lá já no último ciclo do ensino médio, nos últimos anos, né, do ensino médio, ele já vai estar bastante apropriado do que é a cultura brasileira, ele vai estar já se reconhecendo como cidadão, como agente atuante na sociedade, né? E acho que é necessário desde o início mesmo. Bruno, por que você citou o Brinque Musicando como um projeto de sucesso? Porque é um projeto muito querido, muito bem estruturado, coordenado pela nossa professora Iva Passos, que através das suas brincantes, como ela chama, né, as professoras que atuam nesse projeto, leva para as crianças, já nos primeiros anos de escolarização, da educação infantil, leva para as crianças a possibilidade de ampliação de repertório, de exploração dos sons, dos instrumentos de percussão, muitas vezes característicos da nossa cultura popular brasileira, sempre priorizando um repertório de música popular também. Acho que é um projeto que merece ser destacado e que contribui muito para isso que a gente está falando hoje, que é cultura popular. Tá. E Pedro, a literatura periférica, ela aproxima a realidade dos estudantes, a vivência? Com certeza, porque é na literatura periférica onde eles conseguem enxergar, de fato, com uma visão externa, o que eles vivem, tanto dentro de si mesmos quanto ao redor deles. Então, toda a questão que está ali descrita na literatura periférica, para eles é muito mais compreensível do que ler um texto escrito há 200 anos atrás por uma pessoa de uma outra classe social que não enfrentava as mesmas dificuldades que ele enfrenta hoje. A literatura periférica é justamente pensada no seu leitor, diferentemente de uma literatura clássica que também era pensada num público específico, mas que com a expansão do ensino se tornou despropositada em muitas questões. Então, a literatura periférica cumpre essa função de aproximar o estudante da leitura em si e da escrita, permitindo que ele se perceba naquela literatura e avance nesse processo de produção textual. E Bruno, você tem alguma referência de obra periférica? Tenho sim. Inclusive, eu gostaria de compartilhar com vocês essa obra, Vozes Periféricas. Foi um livro coordenado pelo Instituto Sarê, no qual os jovens de comunidades periféricas publicaram durante o período da pandemia seus textos, seus desenhos, suas ilustrações. E completando o que o Pedro falou, mais do que aproximar o jovem, né, da literatura e da escrita, eu acho que quando a gente privilegia a literatura periférica, a gente coloca ele como centro, como protagonista, porque é o jovem falando daquilo que ele viveu, né? Então é uma escrita muito mais apropriada. Conceição Evaristo falaria, por exemplo, sobre escrevivência, né? Que quando eu escrevo sobre aquilo que eu vivi. Acho que esse é um bom exemplo. Para finalizar a contribuição do Costa Sena, vamos ouvir uma mensagem deste importante cordelista para gestores e professores. Vamos lá? Bom, a mensagem é que ele ou ela leve uma boa literatura de cordel, né? Porque é uma literatura, vai ter coisas maravilhosas, outras não tão boas,
que ele faça uma boa escolha, que seja uma literatura suave, que a metrificação, que as rimas estejam mais próximo do correto, para que as pessoas não vão aprender errado, que as mensagens sejam, que falem de amor, que falem de fraternidade, que falem de natureza, sabe? Que falem de educação também. Se essa literatura for bem selecionada, com certeza a contribuição que ela vai levar é indispensável para dentro da educação. Pedro, Bruno, o que vocês acharam da mensagem do Costa Sena? Concordo, acho que a preocupação que ele tem é bastante legítima, né? Porque o professor não pode fazer nada em sala de aula que não tenha uma certa intencionalidade. Então, ele precisa saber o que ele quer tratar dentro daquele tema. Cordel é um gênero muito vasto, é uma cultura muito ampla. Então, em alguns momentos, o professor vai precisar e deve, né, fazer alguns recortes. E esse recorte passa pela seleção de bons textos, de boas obras. Algumas pessoas tendem a acreditar que a cultura popular, por ser popular, é algo menor, é uma literatura menor, mas o Costa Sena está aí dizendo para a gente que existem bons textos que obedecem a vários aspectos da estrutura composicional mesmo, né, que exige um trabalho ali quase que de lapidar o texto, né, e isso precisa ser valorizado também, além das questões temáticas, além do que ele aborda como aspecto social da cultura nordestina, o próprio modo de fazer, em algum momento da aula, precisa ser destacado, não como único, mas em algum momento precisa ser levado em consideração também. O que você achou, Pedro? Eu achei essencial o que ele falou sobre a formação cidadã do aluno a partir da literatura de cordel. Isso é de uma necessidade essencial no meio escolar, porque muitas vezes não é prestigiado dessa forma e a literatura brasileira, principalmente de cordel também, permite isso. Como ele disse muito bem, sobre natureza, sobre fraternidade, sobre convivência mútua e como o Bruno contou muito bem, deve haver uma percepção melhor nos textos escolhidos também, porque muitos desses textos também tratam de assuntos como violência. E isso deve ser apresentado também para entender como monta o pensamento de um aluno ali e a formação cidadã dele nesse âmbito geral. E uma mensagem para sempre incentivar os alunos, os estudantes, sobre literatura, de você estar ali, não só lendo, mas como também produzindo. Eu gostaria de dizer, então, falando diretamente para os estudantes, quando a gente fala, resgatando um pouquinho, né, da questão do clássico e do popular, não pensem que os grandes nomes da nossa literatura são inacessíveis, né? A gente, às vezes, na ânsia de querer mostrar para o aluno, olha como esse autor é importante, olha como ele marcou a história do nosso país, a gente acaba colocando ele muito longe, né? Poderia citar aqui Machado de Assis, Clarice Lispector, que são grandes referências, isso a gente não tem o que questionar. Mas quando a gente coloca muito num pedestal, isso afasta o aluno. Então, eu gostaria de dizer para esses alunos que se apropriem dessas obras, elas são feitas para vocês também, são autores nossos, e um dia vocês podem, quem sabe, também ser como eles. E você, Pedro, não dá para a gente encerrar o programa sem antes falar que você é um estudante da rede municipal e que hoje está na USP. Então, a tua mensagem direta para os estudantes é justamente sobre um sonho seu alcançado. Sim, com certeza. A grande mensagem que eu posso deixar é para se perceber como um desses já. Porque em muito é negado a nós, estudantes de rede pública, principalmente pela sociedade como um todo, o acesso a esses autores, a este tipo de literatura e a toda a formação que leva a isso. Então, fundamental é que você se enxergue como alguém que já está lá de fato e que você é um agente de transformação do seu ambiente. Então, continue, professor, professora, a levar para os seus alunos essa literatura, tanto a periférica quanto a clássica, e mostre para ele que ele já é alguém que vai formar toda a cultura do país onde ele está, da sociedade em que ele está, e que a interação dele com a produção literária é fundamental para prosseguir e para alcançar todos esses sonhos que ele tem. Poxa, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Já deixo aqui os parabéns para ambos. Obrigado. E muito importante o trabalho também que vocês desenvolvem. O programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre a importância da presença da literatura periférica nas escolas. Agradeço também a participação do escritor, poeta, cantor e compositor Costa Sena no nosso telão. Até o próximo Percursos Pedagógicos. E eu te espero. Até!